Ontem, pastor Juan Pablo esteve iniciando. Ele disse que precisamos de uma rema da parte de Deus, uma rema que venha direto do trono. Ou seja, temos a palavra, temos o Logos, mas necessitamos de uma revelação de Deus para esses dias. Qual é a revelação de Deus para essa reta final? O que está acontecendo com a igreja? Nós temos conversado muito e temos observado que estamos como as 10 virgens, ou seja, 5 delas estavam preparadas, estavam com azeite, 5 não estavam com azeite, mas as 10 dormiram, Então é hora de a gente despertar do sono, é hora de a gente entender qual é a palavra revelada para os dias de hoje, qual é a rema de Deus para os dias de hoje. E assim como Elias, Deus está levantando uma geração sem precedentes. Assim como Elias, você precisa carregar uma palavra da parte de Deus. Interessante, no domingo passado eu estive falando exatamente o que foi falado ontem, ou seja, Elias não teve apresentação, Elias não teve histórico, Elias não teve genealogia, Elias não teve uma paternidade espiritual, Elias não veio de uma linhagem a qual a gente possa dizer filho de tal profeta. Não sabemos de onde ele veio. Todo mundo sabe que ele é natural de Tisbe, e Tisbe era de Gileade, mas ninguém encontra Tisbe em Gileade, nenhum dos estudiosos até os dias de hoje. O que isso representa? Que Elias, embora não tivesse um histórico, embora não tivesse uma paternidade, Elias apareceu com a demonstração do poder de Deus. Ele apareceu com a manifestação do poder de Deus. A igreja precisa, hoje mais do que nunca, a manifestação do Altíssimo, a manifestação do Espírito Santo de Deus. A igreja precisa de um revestimento extra. Se Satanás tem alterado os limites de ataque, muito mais tem o Senhor limites de defesa, muito mais tem o Senhor proteção e bênção para a tua vida, porque a palavra de Deus não mente, e a palavra de Deus nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo dias de insegurança, dias de ataque, dias onde a mídia ela tem aí feito um pânico diante de uma epidemia a qual muitas pessoas estão assustadas, e muita coisa tem sido feita em nome do vírus, em nome de uma epidemia. Mas nós temos que entender que maior é o poder de Deus, e que esse vírus também Jesus já levou na cruz do Calvário, já cravou na cruz do Calvário, e o Senhor é Deus para poder operar milagre, livramento. O Senhor é Deus para poder realizar coisas grandes na tua vida, e o Senhor é Deus para manifestar a cura através do poder do sangue de Cristo Jesus, porque coronavírus também estava lá, cravado na cruz do Calvário, através do sangue de Cristo Jesus. Elias não vem com uma revelação, ele vem com a demonstração do poder de Deus. Nenhum dos livros históricos e nem dos livros apócrifos afirma que Elias tinha recebido uma revelação da parte de Deus para dizer a Acabe: não vai chover senão segundo a minha palavra. Não, nenhum dos livros históricos. Não há base para dizer. Aliás, vamos lá, abra lá comigo, 1 de Reis, capítulo 17. 1 de Reis, capítulo 17. É a primeira menção de Elias na história, é esse capítulo 17. Em ordem cronológica, ele não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia. E ele já aparece fazendo uma demonstração de poder. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Não tem nenhum lugar na Bíblia que diga que ele tenha recebido uma revelação de Deus para poder dizer isso.
Mas ele disse isso mediante a base do Pentateuco. Ele disse isso mediante o que ele conhecia no Pentateuco, na lei. Ele disse isso porque a palavra de Deus já garantia: se a nação se desviasse, se a nação buscasse outros deuses, se a nação cultuasse a postes ídolos, se a nação fizesse imagens de escultura, então viria seca sobre a terra. Meu irmão e minha irmã, você precisa entender uma coisa: aquilo que já está revelado na palavra de Deus, Deus zela em cumprir a sua palavra. Aquilo que já está na palavra de Deus, você não precisa de uma revelação. Aquilo que já está na palavra de Deus, assim diz a palavra do Senhor. O que o Senhor diz na sua palavra vai acontecer. Você não precisa de mais revelação, porque a revelação já está aqui. Então Elias, ele começa a dizer pelo que ele já conhecia do Pentateuco. No Pentateuco dizia que se a nação se desviasse, haveria seca. Então, com base na palavra de Deus, ele estabeleceu o decreto. Com base no que ele conhecia da lei, ele determinou: não vai chover mais senão segundo a minha palavra. Peraí, Elias, você recebeu uma revelação de Deus? Não, a revelação eu já tenho através do grafo. A revelação eu já tenho através do que está escrito. Está escrito, e então Deus vai fazer cumprir a sua palavra. Nós não precisamos ficar buscando confirmação, não precisamos ficar buscando mais uma revelação, porque aquilo que está na palavra de Deus se tornou lei. Aquilo que está na palavra de Deus vai se cumprir. E quando você encontra respaldo na palavra de Deus, você pode profetizar a palavra, porque pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, essa não vai passar. Depois que ele libera o decreto profético, depois que ele alinha a declaração dele com a palavra de Deus, depois que ele sentencia Acabe, não vai chover senão segundo a minha palavra. Mas por quê? Porque a nação, você fez a nação se desviar, você fez a nação buscar postes ídolos, você fez a nação buscar Baal, buscar Azerá, buscar outros deuses, por causa do que está na palavra de Deus. Depois disso tudo, verso 2, depois, ou seja, no verso 1 ele não tinha recebido revelação, no verso 1 ele tinha palavra, mas no verso 2, 1 de Reis 17, 2, depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo. Depois que ele profetizou a verdade da palavra, é que veio uma rema. Enquanto nós não soltarmos a verdade da palavra, enquanto nós não caminharmos sobre a verdade da palavra, a revelação não vem. A revelação vem quando você alinha a sua declaração com a verdade da palavra. Depois que ele alinhou a declaração com a verdade da palavra, aí o Senhor disse: Elias, vai-te daqui, vai para o Oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Ele já vem com a demonstração do poder, e a unção que a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa hoje é uma unção da demonstração do poder. As pessoas precisam ver Jesus em você, as pessoas precisam ver a ação do Espírito Santo através da sua vida, as pessoas precisam ver a ação gloriosa de Deus através de você. Não teve apresentação, não teve genealogia, não teve linhagem, ninguém precisou anunciar: está chegando um profeta na cidade, mas teve a demonstração: não vai chover senão segundo a minha palavra. Tiago nos diz que 3 anos e 6 meses não choveram sobre a terra. Não choveu a tal ponto do ribeiro se secar. E quando o ribeiro se secou, ele não se irou, ele não se levantou contra Deus, ele não disse para Deus: Senhor, e agora? A geração que o Senhor me deu, a direção que o Senhor me deu acabou. Não. Por quê? Primeiro lugar, porque o fato do ribeiro se secar já era comprovação de que a palavra de Deus na boca dele era a verdade. O fato do ribeiro se secar era cumprimento do que ele tinha dito: não vai chover. Não choveu, consequentemente o ribeiro secou.
Então ele não podia ir contra aquilo que ele estava falando. O que nós temos que entender, irmãos? A única forma para que o caráter se desenvolva é no deserto que o Senhor conhece o que está por dentro de você, é no deserto que o Senhor vê o teu interior, o íntimo do teu coração. Agora você tem que entender, o deserto não é o fim, o deserto é passageiro, o deserto vai passar, mas a promessa do Senhor permanece para sempre. Quando o Senhor faz secar o ribeiro, quando o Senhor encerra o ciclo do ribeiro, é porque Ele já tem algo maior, Ele já tem um novo nível, Ele já tem uma nova esfera, Ele já tem uma outra direção para a tua vida. Senhor, se esse ribeiro se secou, se essa porta se fechou, qual é o próximo passo? Para onde eu devo ir? Agora você vai para Sarepta, porque lá em Sarepta eu já ordenei uma viúva que te sustente. Agora ele vai para Sarepta não para ser abençoado, ele vai para Sarepta para ser uma bênção, ele vai para Sarepta para destravar a provisão dela. Pense um pouquinho comigo. Se Elias não tivesse ido para Sarepta, aquela mulher teria comido a última refeição, cruzado os braços e esperado a morte. Mas ele vai para Sarepta para destravar a bênção dela. Mulher, estou com fome. Eu estou com sede também. Olha, vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho. Eu estou com o último cavaco de farinha e a última quantidade de azeite na botija. Vai, faze disso primeiro para mim, porque da tua panela não faltará. Agora, por que ele profetiza desse jeito? Ele profetiza desse jeito porque agora ele tinha uma rema de Deus. Ele profetiza desse jeito porque agora ele carregava uma palavra. Eu ordenei uma viúva que te sustente. Então, para ela sustentá-lo, ela vai ter que ter provisão. Para ela sustentá-lo, ela vai ter que se cumprir a rema que ele recebeu. Para ela sustentá-lo, vai ter que multiplicar esse pouco. Então, agora ele está em cima da palavra rema, agora ele carrega a palavra rema, agora ele está dizendo, vai, porque eu recebi uma palavra de Deus que diz que você vai me sustentar. Se é você que vai me sustentar, da tua panela não vai faltar farinha, e da tua botija não vai secar o azeite, até que o meu Deus, até que o meu Senhor dê chuva sobre a face da terra. Muito interessante. Segura o seu dedo aí. Nós vamos voltar nesse texto, então não tira ele daí. Mas vai lá para Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4. Os 3 últimos versículos antes de Deus encerrar o Antigo Testamento. Deus termina com uma promessa. Malaquias capítulo 4:4. Lembrai-vos da lei, lembrai-vos da Torá, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, ao qual eu lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Preste atenção. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Sua Bíblia está aí, antes que venha o dia grande e terrível? O que nós precisamos entender é que aqui são 2 tempos diferentes. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes do dia grande. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes do dia terrível. No mesmo versículo o profeta coloca 2 tempos. No mesmo versículo o profeta traz uma profecia em 2 períodos. No mesmo versículo Deus está dizendo, eu vou levantar um homem como profeta Elias antes do dia grande. O dia grande é o dia que Jesus veio a essa terra em carne e sangue. O dia grande, o mundo andava em trevas, não tinha esperança. O dia grande era na verdade o nascimento da luz, porque o mundo andava em trevas e de repente nasceu a luz, surgiu a luz, nasceu
nasceu Jesus. Então o dia grande, antes do dia grande, o profeta Elias foi João Batista. Antes do dia grande, o próprio Jesus disse: vocês estão esperando Elias? Eu vos digo que Elias já veio e vocês não reconheceram. Agora João Batista é reencarnação de Elias? Não, nunca. João Batista estava na mesma unção que Elias estava. E por isso que uma Herodias, por isso que uma mulher adúltera, ela então se levantou no espírito de Jezabel e pediu a cabeça de João Batista num prato. Pediu a cabeça de João Batista porque ela quis calar a voz profética, ela quis calar aquele que estava profetizando, aquele que veio na unção de Elias. Jezabel queria matar Elias lá no tempo do reino do norte, no reino dividido. Herodias matou João Batista. Agora eu tenho uma verdade para você: Herodias matou João Batista porque Jesus ainda não tinha morrido na cruz do Calvário, porque depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Só que o texto está nos dizendo: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia terrível do Senhor. O dia terrível do Senhor é o dia que o Senhor tirar a igreja da terra. O dia que o Senhor tirar a igreja da terra, o Espírito Santo também será tirado com ela. E quando a igreja sair dessa terra, e quando o Espírito Santo de Deus sair dessa terra, como será terrível. Então nós estamos às vésperas do cumprimento da segunda parte do texto. Só que nesses dias de hoje, Deus não vai levantar um profeta, um apóstolo, um bispo. Deus não vai levantar um avivalista, um personagem. Nesses últimos dias, Deus quer levantar uma igreja na unção de Elias. Eis que eu vos envio o profeta Elias. A igreja dos últimos dias, ela tem que se levantar na unção de Elias. Só que aqui está um segredo. Sempre que a unção de Elias vem para a terra, o demônio fica endemoniado. Sempre que a unção de Elias vem para a terra, o espírito de Jezabel se fortalece. Sempre que a unção de Elias vem para a terra, Jezabel se levanta. O texto ainda continua dizendo: qual é o papel de Elias? Verso 6. Converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O papel da igreja é restaurar a família. O papel da igreja é trazer conversão do coração dos pais ao coração dos filhos, coração dos filhos ao coração dos pais. Agora a igreja tem que entender: se o que pousa sobre nós é a unção de Elias, sobre o sistema do anticristo está pousando o espírito de Jezabel. O que pousa sobre nós é a unção que estava sobre o profeta Elias. Nós temos que entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestes. E o principado e potestade que estamos guerreando hoje se chama Jezabel. Nós temos estudado de uma maneira expositiva há 3 anos já. E desde o começo do ano nós estamos estudando quando Salomão passou o reinado para o filho Roboão. Quebrou o reino, reino do norte, reino do sul. Reino do norte ficou com 10 nações. Essas 10 nações, Acabe é o 6º rei. Como Acabe é o 6º rei, nós vemos que os 6 fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o texto bíblico diz que Acabe fez pior do que os seus antecessores. Acabe fez pior do que os 5 que já fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O reino do norte se desviou terrivelmente. Então o que nós precisamos entender? A atmosfera espiritual estava uma sequidão. A atmosfera espiritual estava um deserto. No meu livro
Geração João Batista, eu explico detalhes do que é o culto a Baal. Eu explico detalhes, como eram os sacrifícios de crianças, como que eram as orgias, como que eram as mulheres, as profetisas cultuais do templo de Baal e Azerá, que engravidavam para abortar para sacrifício. Por isso que nós estamos vendo no mundo inteiro o sistema querendo aprovar o aborto, legalizar o aborto. Quem está querendo legalizar o aborto é o espírito de Jezabel. Quem está pedindo sangue inocente no altar é demônio de Jezabel. Quem está pedindo sacrifício de crianças é Jezabel. Se nós somos a geração Elias, nós temos que identificar quem é o nosso inimigo. Nós temos que identificar que está sendo travada uma batalha nos ares agora, diante dessa conferência, rede global. Nós estamos aí numa guerra espiritual. Essa guerra não é física, irmãos, essa guerra é espiritual, mas as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas. As armas da nossa milícia são poderosas para destruir, para quebrar todo intento maligno, todo intento de Satanás, em nome de Jesus. Se ele entrou por um caminho, ele tem que sair por 7, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. O cenário da atmosfera de Elias era que o reino do norte inteiro estava desviado, o reino do norte inteiro estava buscando postes ídolos, o reino do norte inteiro estava cultuando a Baal, e estavam dizendo: é Baal que dá chuva, é Baal que dá o fruto, é Baal que é responsável pela prosperidade, é Baal. Ei, ligue-se no espírito. Está identificando o que é que está acontecendo hoje no mundo? Um demônio de um vírus paralisa os 5 continentes. Porque nós estamos travando uma guerra com principados e potestades. E a China quer provar para o mundo inteiro que ela que governa a economia, que ela que governa o dólar, que ela que governa a colheita, que ela que governa todas as coisas. Essa guerra espiritual. Mas antes do término desse congresso, nós vamos ver essa situação ser mudada. Antes do término desse congresso. Baal tem se levantado, Jezabel tem se levantado, tentando pedir a cabeça dos profetas, tentando pedir a cabeça da voz profética nos dias de hoje, mas a voz profética não será calada, a voz profética não se calará, porque o Espírito do Senhor está na terra, e enquanto o Espírito do Senhor está na terra, ele detém o poder do anticristo. Enquanto o Espírito do Senhor está na terra, nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Enquanto o Espírito do Senhor está na terra, a voz profética não vai se calar, porque não é a tua voz, mas é a voz de Deus na tua boca, é a voz de Deus na tua vida. Estamos sim num deserto, estamos sim tendo que esconder, estamos sim indo para a caverna, estamos sim no ribeiro de Querite, estamos sim escondidos na casa da viúva, mas meu irmão e minha irmã, o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Eis que o nosso Deus se levanta, e a hora que ele diz basta, a hora que ele diz Elias, vai e apresenta-te a Acabe, porque chegou o tempo. Ah, meu irmão, a hora que o Senhor se levanta nessa batalha, o Senhor vai colocar por terra todos os profetas de Baal, e todos vão ter que se dobrar, e todos vão ter que dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O cenário espiritual que estava acontecendo no Reino do Norte, em Israel, era de idolatria, paganismo. O cenário espiritual favorecia uma indignação em Elias. Deus permite o caos, o deserto,
para que os profetas se levantem indignados. Por isso que no Novo Testamento Paulo nos diz: não vos conformeis com este mundo. Porque Deus não usa pessoas conformadas. Deus vai permitir você ficar indignado. O que é que está te irando? O que é que está te indignando? Deus vai permitir você chegar ao ápice da indignação. Deus vai permitir você chegar ao ponto de dizer: eu não aguento mais essa situação. Porque é só quando você chega ao ponto extremo da indignação que você se levanta para mudar. Enquanto a situação não te indigna, você se torna moroso, passivo, você se torna complacente. Mas a hora que a situação começa a chegar perto da tua casa, da tua família, a hora que a situação começa a chegar perto das pessoas que você ama, você se indigna. E quando você se indigna, você se levanta e fala: eu não aguento mais, alto lá, Satanás. Agora, o que mais precisa acontecer para você se indignar? Estamos tão complacentes que nos tornamos complacentes até com as estratégias do inimigo. Oh, se Deus quis assim, amém, né? Ah, se esta é a vontade de Deus, então tudo bem. Não é! A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E o que eu estou vendo na terra não é bom, não é perfeito, não é agradável. Deus permite, porque uma voz profética só pode se levantar se houver uma ira santa. Uma voz profética só pode se levantar se houver uma indignação. Mas a indignação você tem que canalizar na direção do Espírito. A indignação você tem que canalizar na direção certa. Jezabel era uma mulher má, maligna. E o que nós vemos nos dias de hoje é que a terra, a igreja do Senhor Jesus Cristo, recebemos diversos áudios hoje de diversos lugares do mundo. Nossos missionários que estão no Portugal, nossos missionários que estão na África, nossos missionários que estão na Itália, missionários outros que estão na Itália. Ouvimos áudio hoje quase que o dia inteiro de pessoas que estão enviando clamores, que estão desesperados, que estão pedindo à igreja brasileira que ore, a igreja brasileira que clame. Ou seja, isso tudo me leva a ver que nós estamos num deserto espiritual, um deserto mundial. Por quê? Por causa de uma ação do sistema do anticristo, por causa de um demônio de Jezabel, um sistema de anticristo que promove um vírus e paralisa o mundo todo. Vai lá comigo para Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, verso 20 me diz assim: Jesus está escrevendo agora a quarta carta à igreja de Tiatira, e no verso 20 Jesus diz assim: tenho, porém, contra ti. Não, vamos voltar, eu quero correr, mas tem coisa que não dá. Verso 19. O Senhor diz à igreja de Tiatira: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor, eu conheço o teu serviço, eu conheço a tua fé, eu conheço a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Jesus está dizendo à igreja de Tiatira: vocês estão trabalhando muito, estão fazendo muitas coisas, as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, mas tenho, porém, contra ti tolerares Jezabel. Uma igreja que trabalha muito, uma igreja que faz muitas coisas, uma igreja que faz coisas mais do que quando ela começou, mas uma igreja que se tornou complacente ao sistema do anticristo, uma igreja que se tornou complacente, ela só está tolerando, ela não está
pregando como doutrina, mas ela tolera Jezabel. Mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam. Com o quê? Com falsas mentiras, com verdades distorcidas, e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Sobre os que adulteram com ela dentro da igreja de Tiatira virá uma grande tribulação. Se não se arrependeres das suas obras, ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o final as minhas palavras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso do oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se somos a igreja da reta final, temos sobre nós a unção de Elias. Se temos sobre nós a unção de Elias, precisamos identificar o nosso inimigo, precisamos identificar Jezabel. Jezabel é uma pessoa que é um espírito que trabalha com manipulação. Jezabel é um espírito que trabalha com encantamento, inteiramente perversa, que leva o povo à adoração a ídolos, adoração a Baal. Jezabel é a esposa de Acabe. Ela só pode atuar se houver alguém para ser manipulado, se houver alguém omisso na sua autoridade. Como Acabe omitiu a sua autoridade, Jezabel usurpou a autoridade de Acabe. Manipulação, encantamento. Pelo poder desta palavra, hoje o Senhor vai quebrar todo encantamento contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Todo engano e todo encantamento. Você não está enxergando qual é a verdadeira batalha. Você está distorcendo a luta, distorcendo a batalha. Essa batalha que você está enfrentando, você tem que identificar. É uma luta com Jezabel. Está repreendido no nome de Jesus, o nome ao qual vai se dobrar todo joelho. Jezabel cega os profetas. Jezabel cega o entendimento. Jezabel matou, assassina muitos profetas. E o sistema do anticristo está matando a muitos homens e mulheres sérios de Deus. E o sistema do anticristo está promovendo e colocando luzes em holofotes a falsos profetas que se chamam profetas do Senhor, a falsos pastores, a falsos apóstolos que se chamam apóstolos de Deus, profetas de Deus. Jezabel libera um espírito de medo. E as pessoas têm medo de sair à rua, porque podem ser atingidos por Jezabel, podem ser mortos por Jezabel. Ela matou muitos profetas de Deus. Jezabel quer fazer você se envolver a um sistema, tentando te cegar, para você não enxergar a verdade como ela atua. Jezabel tem um caráter manipulador, dominante, forte, altiva e inescrupulosa. Prepara situações com seus feitos. Organiza situações inescrupulosas. Não hesita em lançar mão de meios desleais, de meios desonestos. Trabalha com feitiço, com encantamento, com engodo. Encanta, seduz, influencia. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando Elias foge para a caverna, o texto bíblico diz que ele teve medo. Precisamos entender isso no original. Ele teve medo da sua reação. Ele não teve medo de Jezabel.
Mas o texto bíblico diz que ele foi para a caverna porque ele tinha medo. Ele tinha medo por princípio de autoridade. Ele tinha medo porque ele é profeta, ele estava na lei, olho por olho, dente por dente. Como profeta, ele pode matar qualquer pessoa da área revelacional. Ele pode matar falso profeta, encantador, bruxo, feiticeiro, cartomante, necromante. Ele pode matar adivinhos. Ele pode matar tudo da área revelacional. Mas ele não pode tocar em rainha. A autoridade dele não dá autoridade para tocar em rainha. Então ele teve medo da sua reação. É como se ele dissesse para o Senhor: Senhor, já basta. Se essa mulher aparecer na minha frente, eu mato ela. Então, antes de eu quebrar um princípio de autoridade, tira a minha vida, leva a minha vida, porque eu não quero pecar contra o Senhor. Eu tenho medo da minha reação, porque eu me conheço, Senhor, não sou melhor do que os meus pais. Se essa mulher aparecer na minha frente, eu mato ela. Então ele tinha medo de pecar contra Deus e não medo de Jezabel. Quantas pessoas pregando que ele mata 850 homens e foge de uma mulher? Não! Tanto é que a saída que Deus dá: Elias, fique sossegado. Jezabel não é problema teu. Tu ungirás um profeta em teu lugar, e esse profeta vai ungir um rei, e o rei mata a rainha. Checkmate. Acabou. Tu ungirás Eliseu no teu lugar, porque o teu ministério só está completo depois que você tiver sucessores. Teu ministério só está completo depois que você treinar outras pessoas, discipular outras pessoas. Tu ungirás um profeta em teu lugar, Eliseu. Mas Eliseu vai ungir um rei. Quem? Jeú. E Jeú, desde quando era general, o cara era ruim. Jezabel não é problema de profeta, mas são os profetas que autorizam as autoridades. São os profetas que reconhecem as autoridades que vão derrubar o sistema de Jezabel. São os profetas que têm que liberar decretos proféticos para que os nossos governantes não sejam mortos por Jezabel, mas eles possam destruir o sistema de Jezabel. Os profetas vão liberar decretos proféticos. Capacita esse presidente, Senhor, dá sabedoria a ele agora. Dá sabedoria o que fazer diante desse vírus, diante dessa epidemia. Dá sabedoria aos presidentes da América Latina, Senhor, em nome de Jesus. Todo espírito de medo que tem detido os nossos presidentes, nós repreendemos agora e declaramos um revestimento, uma autoridade, uma sabedoria que vem do alto aos presidentes da América Latina, para que a tua glória seja manifesta e a igreja tenha liberdade de agir para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Jezabel trabalha por intimidação, ato ou efeito de assustar, apavorar, ameaçar. É o que significa intimidação. Jezabel matou profetas de Deus. Um espírito de possessividade, de dominação, que quer o direito legal de posse, mas não será entregue. Jezabel leva por persuasão, leva a induzir, a fazer aceitar ou crer que o método ou efeito é uma ação contenciosa. Jezabel trabalha na prostituição, promiscuidade, corrupção, desonra, vida de devassidão, profanação. Toda Jezabel precisa de um Acabe, uma autoridade omissa, para que uma autoridade seja usurpada. Então, como igreja na unção de Elias, precisamos aprender a lidar com o espírito de Jezabel. Agora, o pior: normalmente identificamos esse espírito no outro, mas não enxergamos ele em nós. Podemos estar sendo influenciados por esse espírito, mesmo como cristãos.
Quem fala demais comete diversos pecados. O pecado da maledicência. O servo de Deus, a serva de Deus tem que fechar a boca para não cair no pecado da maledicência. A maledicência é você falar mal de outra pessoa na ausência dela. Quando você fala mal de alguém, se esse alguém não está presente, você se torna acusador. E o único que é acusador é Satanás. E ele já faz o trabalho dele bem feito, não precisa de ajudadores. Paulo nos diz que nos últimos dias, haverão tempos trabalhosos e difíceis, homens amantes de si mesmos, profanos, ingratos, irreconciliáveis, incontinentes, traidores, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Deixa eu correr. Eu olho para 1 de Reis 17, 18, 19. E eu vejo um profeta com inúmeras características sem precedentes. Só que quando eu olho para Elias, quando eu olho para João Batista, eu consigo enxergar como tem que ser a igreja de hoje. Elias era ousado. Elias era homem de caráter. Elias era homem íntegro. Elias era um homem visionário. Elias era homem que desafiou os profetas de Baal. Não tinha ninguém em concordância, não tinha ninguém dando cobertura, mas ele e Deus era a maioria. O líder da igreja da reta final vai ter que estar preparado para desafiar o sistema de anticristo, vai ter que estar pronto para desafiar o sistema das seitas, manipulações políticas, manipulações da mídia, notícias. O líder de hoje tem que estar disposto a pregar a verdade, custe o que custar, a desmascarar o engano, a desmascarar o erro, colocando até a sua própria vida em risco. Elias começa o seu ministério público em 1 de Reis 17, mostrando que não vai chover, senão segundo a minha palavra. E Deus honrou essa palavra que ele liberou com base na palavra de Deus. Você tem que conhecer o grafo para poder liberar palavras rema. Você tem que conhecer o que está escrito para poder profetizar, porque nenhuma profecia vai sair fora do grafo. Toda profecia tem que se alinhar com a verdade da palavra de Deus. Então você tem que conhecer esta palavra para que você possa profetizar segundo a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: a igreja vai ser livrada, a igreja vai ser de uma maneira poderosa, vai viver milagre, vai viver o sobrenatural. A igreja do Senhor Jesus Cristo vai viver coisas maiores. Está sendo desatada sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, e ela não pode ser enganada, porque ela vai se levantar triunfante na reta final, e a glória do Senhor vai encher a terra. Meu irmão e minha irmã, Joel capítulo 2 ainda não se cumpriu, e eu creio que os nossos filhos profetizarão, os nossos jovens terão visões, e os nossos velhos sonharão sonhos. A palavra do Senhor vai se cumprir antes de chegar o grande dia. Então, para que as crianças profetizem, os jovens tenham visões e os velhos tenham sonhos, tem que vir um avivamento. E antes do terrível dia do Senhor, eu já posso contemplar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Isso é o sinal que vem vindo chuva de avivamento. Isso é sinal que vem vindo chuva abundante, porque enquanto a terra está em crise, os céus estão no controle. Apóstolo Tiago nos diz: o verdadeiro evangelho é visitar os órfãos e as viúvas. O verdadeiro evangelho é visitar os órfãos e as viúvas. E Elias começa o seu ministério na casa de uma viúva e de um órfão. Da viúva, ele diz: não vai faltar farinha. A viúva, ele diz: não vai faltar azeite. Ao órfão, ele se mede sobre o menino 3 vezes, porque o órfão morreu.
Elias toma o menino pelas mãos. E a viúva olha para o órfão e diz: agora vejo que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Se a igreja da reta final não suprir a viúva e não ressuscitar os órfãos que estão mortos, precisamos ressuscitar uma geração sem paternidade, que antes de começar o seu ministério já morreu. Das filosofias ímpias que estão ameaçando destruir sociedades inteiras, começou uma guerra de inteligência. E eu tenho para mim que chegou a hora da igreja do Senhor Jesus Cristo lançar um serviço de inteligência estratégico. As grandes batalhas não são ganhas no campo onde a guerra é travada. Elas são conquistadas no serviço secreto de inteligência. Uma ação estratégica que a igreja precisa aperfeiçoar para poder viver o sobrenatural de Deus. Somos a igreja do terceiro dia. A igreja do terceiro dia vai se levantar. Isaías capítulo 60. Não entregue os pontos. As notícias podem piorar, mas Deus continua no controle. O mundo pode entrar em crise, em colapso mundial, mas Deus não perde o controle. Isaías capítulo 60, versículo 1. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta-te, igreja, resplandece, igreja, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor, a glória do Senhor, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. O que precisamos é um toque da glória. O que precisamos é um revestimento da glória. Você que quer mais de sua glória, vai se colocando em pé no seu lugar. Vai dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero a tua glória. A tua glória nos basta. A tua glória é suficiente. A tua glória, Senhor, nos imuniza. A tua glória nos deixa invisíveis, ó Pai. Pai de poder e de graça, capacita-nos para a igreja do terceiro dia. Capacita-nos, ó Pai, para vivermos o teu sobrenatural. Capacita-nos, Senhor, para que possamos viver coisas maiores. Senhor, a tua palavra nos diz, os dias de Elias, Senhor, são dias em que o teu Espírito será desatado de uma maneira sobrenatural. São esses os dias que nós estamos vivendo. Pai de amor, Deus bendito, Deus glorioso, nós clamamos agora. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Reveste os teus ministros, reveste as tuas autoridades. Em nome de Jesus nós clamamos agora um revestimento especial, Senhor, sobre o pai, sobre a mãe, sobre o sacerdote, sobre a esposa, sobre os filhos, ó Pai. Os filhos não serão entregues. Em nome de Jesus, repreendemos todo espírito de manipulação, todo espírito de intimidação. Decretamos falência a todo demônio de intimidação, a todo demônio de medo. Em nome de Jesus, a toda notícia mentirosa, decretamos falência hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda dor, todo ataque, Senhor, na mente, na coluna, no pulmão, nós ordenamos agora: saia em nome de Jesus. Aramacherianteria manaia som de cantará la manaia so. Aramaia som de cantará la manaia xeria la manaia xe.
Revestimento, Senhor, revestimento, Senhor. Um revestimento especial para a tua igreja. Um revestimento especial para a tua igreja. Em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos agora: somos cobertos com o capacete da salvação. Estamos cobertos com a couraça da justiça, o cinto da verdade. Calça no Senhor com os sapatos do evangelho da paz. Nós clamamos agora: dá o escudo da fé na mão dos teus filhos, a espada do Espírito, a espada do Espírito. Aramaia xeriantoriamanaia sonde cantaralalamanaia xe. Mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor. Abre a visão espiritual, abre a visão espiritual, dá discernimentos de espíritos, discernimentos de espíritos. Em nome de Jesus nós clamamos agora: abre a visão espiritual. Nós declaramos, ó Pai, os céus abertos. Nós declaramos os céus abertos, cobertura do Senhor. Vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, reveste os teus ungidos. Em nome de Jesus nós declaramos agora: olhos que veem, ouvidos que ouvem, uma mente que entende e um coração que recebe a tua palavra. E a glória do Senhor vai ser a retaguarda, a glória do Senhor vai ser a retaguarda. Em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos a tua palavra. Podem 1000 cair ao nosso lado, podem 10.000 cair à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Nós não seremos atingidos, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Vem, 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 Santo Espírito. Levanta os teus atalaias, levanta os teus atalaias. Revestimento do Senhor, porção dobrada do Senhor, manto de Deus. Sopra, Eliamanaia sonde cantaramanaia she. Envolve-nos o teu manto, ó Pai. Envolve-nos no teu manto. Enche-nos da tua glória. Enche-nos da tua glória. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor.